Como nós comentamos no vídeo anterior, então essa é a segunda parte da primeira aula, que envolve então o entendimento da estrutura e das principais funções do sistema respiratório. As referências bibliográficas são as mesmas e as mesmas informações que eu comentei no vídeo anterior também devem ser consideradas importantes nessa segunda parte da nossa aula. Eu repito aqui então os objetivos principais que nós já falamos anteriormente, que são 6 objetivos que os alunos deverão necessariamente ter condições de entender e de assimilar ao final dessa segunda parte dessa primeira aula. E nessa segunda parte, como na primeira parte, nós vamos então focar para explicar a inervação da musculatura da ventilação e a inervação das demais estruturas do sistema respiratório, comparar e contrastar os efeitos da estimulação dos sistemas nervoso simpático e do parasimpático sobre o sistema respiratório e também numa introdução já à parte de mecânica do sistema respiratório, entender um pouquinho as principais funções da substância denominada de surfactante, que como eu comentei para vocês anteriormente, é produzida pelos pneumócitos do tipo 2. Com relação à inervação das vias aéreas, então aqui nós podemos observar que com relação à parte verde, que está explicitando a inervação motora, o diafragma, como eu comentei anteriormente para vocês, que é o principal músculo da respiração, ele é inervado pelo nervo frênico, que tem origem nas 3 vértebras cervicais, C3, C4 e C5. Então, a partir dessas 3 vértebras cervicais, o nervo frênico desce, passa pelo mediastino e vai estabelecer contato com as fibras musculares diafragmáticas, vai possibilitar então a contração do diafragma para auxiliar na inspiração. Além do diafragma, também nós podemos aqui observar que existem nervos motores que vão de T1 até T11, que são os segmentos das vértebras torácicas, que vão ser importantes para a inervação da musculatura intercostal, que também nós vamos ver mais adiante, é importante para auxiliar na inspiração e também para auxiliar na expiração. Então essa aqui é em relação à inervação motora da musculatura respiratória. Do lado direito, vocês podem observar então os dois ramos parasimpático ou vagal, que vocês estão vendo aqui em azul, e o ramo simpático, que é o ramo paravertebral da cadeia de gânglios paravertebrais. Esses dois sistemas, eles influenciam de maneira importante a função do sistema respiratório, como também influenciam outros órgãos e outras vísceras. Com relação ao parasimpático, que tem origem na região cranial, o nervo vago vai se projetar em direção ao neurônio pós-ganglionar, que fica muito próximo ao pulmão, à estrutura do órgão. E esse nervo parasimpático, nervo vago, ele tem como neurotransmissor pré-ganglionar a acetilcolina e como neurotransmissor pós-ganglionar também a acetilcolina. Então, as ações do parasimpático sobre o sistema respiratório vão ser todas elas dependentes da liberação e da ação da acetilcolina nos órgãos, né, ou nas células do sistema respiratório. Com relação à inervação simpática, você sabe que a origem do simpático é das vértebras cervicais e também das vértebras torácicas. Então, a partir dessas vértebras, os neurônios da região do bulbo, geralmente onde ficam os grupos de neurônios que influenciam a atividade do simpático periférico, se projetam para a região intermédia lateral da medula, que é onde fica o neurônio pré-ganglionar do simpático, em toda essa extensão da medula. E a partir daqui, então, os neurônios pré-ganglionares se projetam para a cadeia de gânglios da medula aqui, né, que formam então
que é onde se origina o neurônio pós-ganglionar do sistema simpático. E a partir do pós-ganglionar, as projeções, então, do simpático aqui, no caso, vão fazer influência nas ações do sistema respiratório também. O neurotransmissor pós-ganglionar aqui do simpático é a noradrenalina, então as ações do sistema simpático sobre o sistema respiratório, todas elas vão ser dependentes da liberação da noradrenalina. Tá bom? Então é só para ilustrar a anatomia do sistema motor, que é importante para o sistema respiratório, e também a influência do vago parasimpático e do simpático sobre, né, os órgãos e as estruturas que compõem o sistema respiratório. Mais adiante a gente vai ver com mais detalhamento essas influências, principalmente do simpático e do parasimpático. Então aqui está mostrando essa figura, né, do lado esquerdo de vocês, os neurônios pré-ganglionares parasimpáticos ou vagais, que como eu disse para vocês, o neurônio pós-ganglionar do parasimpático fica localizado muito próximo à estrutura alvo, ao órgão alvo, que aqui no caso é o pulmão e algumas outras estruturas que fazem parte do sistema respiratório. E aqui no lado direito está o neurônio então já pós-ganglionar do simpático, que tem seu corpo localizado na cadeia de gânglios paravertebral, e a partir daí se projeta então o seu axônio em direção às células e às estruturas do sistema respiratório que o simpático irá influenciar. Aqui também nós podemos de novo retomar a questão que nós comentamos na primeira parte da aula, onde tem a presença de células ciliadas, células caliciformes que produzem muco, e também tem aqui a presença de células de Kulczynski, que são células neuroendócrinas, produtoras de dopamina e também de serotonina. Não se tem uma percepção muito clara da importância dessas células, tanto que elas são em maior número durante o desenvolvimento do pulmão nas crianças, e nos adultos elas estão presentes ainda, mas em menor número. Então, só para identificar também um outro tipo de célula importante que faz parte do epitélio do sistema respiratório. E aqui, de novo, né, ilustrando a presença das glândulas, que também produzem muco e liberam esse muco na superfície das células ciladas, juntamente com as células caliciformes, para formar aquela camada de muco que eu comentei na primeira parte da aula, que é importante, porque ela consegue aprisionar as partículas de poluentes que são inaladas com o ar inspirado e se movimentam constantemente em direção à boca para eliminar essas partículas, e dessa forma participam da proteção, da defesa do sistema respiratório e da defesa da via aérea, tá certo? Bom, voltando para o sistema ou para o ramo vagal aqui, parasimpático, como eu disse, então ele faz sinapse aqui com o corpo do neurônio pós-ganglionar que fica no gânglio, e a partir daqui então a projeção do neurônio pós-ganglionar para as glândulas, que são produtoras de muco, para a musculatura lisa, e também não está mostrando aqui para os vasos, né? Então a liberação de acetilcolina na glândula da glândula submucosa, que produz secreção mucosa, aumenta a atividade dessa glândula e aumenta então a produção de muco. Então a estimulação vagal acaba acelerando, aumentando a produção de muco por essas glândulas. Ao mesmo tempo, a acetilcolina que é liberada e faz ligação com o receptor nicotínico no músculo liso da parede brônquica produz contração muscular. Então, a liberação ou ativação do vago, do parasimpático, está associada com broncoconstrição, além de aumento da produção de muco e da produção de secreção. Então, dois fatores que podem dificultar ou diminuir a luz da via aérea. E também a acetilcolina, quando liberada no vaso, é vasodilatador, então isso tem como consequência também aumentar mais o metabolismo dessa região e potencializar então o aumento da secreção e também potencializar, né, o metabolismo desses locais pelo aumento da circulação, pelo aumento da perfusão. Então essas são as principais ações do vago, do parasimpático sobre
essas estruturas importantes do sistema respiratório, como músculo liso, glândulas mucosas e vasos. Por outro lado, a ativação simpática sobre o sistema respiratório tem efeitos um pouco diferentes do que sobre o sistema cardiovascular. Então, por exemplo, no músculo liso, a liberação de noradrenalina vai ativar essa via adrenérgica e vai promover inibição da contração muscular. E se nós temos inibição da contração muscular, isso é bem diferente, né, do músculo de outros vasos. Então, se nós temos inibição da contração muscular, nós vamos ter broncodilatação. Ao mesmo tempo, a noradrenalina na circulação sobre as glândulas, por exemplo, é vasoconstritora. E se ela é vasoconstritora, ela diminui a perfusão das glândulas, e diminuindo a perfusão vai diminuir sua taxa metabólica, portanto vai haver uma redução da produção de muco. Então essas são as duas principais ações do simpático: broncodilatação por relaxamento da musculatura lisa e menor produção de muco por vasoconstricção. Tá? Então esses são efeitos importantes que a gente pode entender. Tanto que uma das classes farmacológicas utilizadas para tratamento de hiperreatividade brônquica, por exemplo, nos asmáticos, que está associada com inflamação, né, resposta imune e aumento do grau de contração da musculatura lisa, são exatamente os fármacos que são simpático-miméticos, porque eles produzem, então, ativação do simpático na região do sistema respiratório e relaxamento da musculatura lisa, broncodilatação, menor produção de muco, ou seja, maior facilidade para passagem de ar pela via aérea, pela menor presença de muco. O efeito importante, ou um para-efeito importante do uso de simpático-miméticos para tratar uma crise asmática, por exemplo, aqui sobre o sistema cardiovascular, os simpático-miméticos vão causar aumento da frequência cardíaca, então pode haver taquicardia quando se usa broncodilatador, e também aumento da resistência periférica em alguns territórios por ativação do sistema simpático periférico. Tá? Então essas considerações são importantes para a gente poder entender e manejar de forma adequada, e também para poder entender qual que é a influência então do vago ou do parasimpático e qual que é a influência do simpático sobre essas estruturas do sistema respiratório que são importantes para o seu bom funcionamento. Então, isso tem relação com a inervação das vias aéreas, que é influenciada por ativação do simpático e do parasimpático também, tá bom? O próximo tópico importante é entender quais são os principais músculos que são responsáveis pela ventilação, ou seja, pela entrada e pela saída de ar do sistema respiratório, e também entender, né, que depende da ação desses músculos, né, a geração de volumes e capacidades do sistema pulmonar. E por fim, também nessa segunda parte, nós vamos discutir a questão da surfactante numa forma de introduzir a parte sobre mecânica do sistema respiratório, porque o surfactante tem uma participação muito importante nas propriedades mecânicas do sistema respiratório. Então, quais são os principais mecanismos que os músculos que influenciam o sistema respiratório vão agir, né, para promover a ventilação alveolar? Então, aqui está mostrando uma figura esquemática dos músculos que estão envolvidos ou que participam da ventilação. Do lado esquerdo aqui nós podemos observar os músculos que estão associados com a fase inspiratória, e do lado direito aqui nós podemos observar os músculos que são importantes para a fase expiratória. Normalmente, em situações de baixa necessidade metabólica, de baixa necessidade ventilatória, nós costumamos dizer em fisiologia que a inspiração é um processo ativo, porque ela necessita de contração de vários músculos diferentes para poder promover as mudanças na pressão entre o alvéolo e a pressão atmosférica e permitir que haja entrada de ar durante a fase inspiratória. Então, por isso nós costumamos dizer que a inspiração é
Ativa é um processo que demanda gasto energético, porque há necessidade de contração da musculatura ou de vários músculos diferentes para promover exatamente esse gradiente de pressão que a gente vai também discutir na próxima aula e que é importante para possibilitar que o ar da atmosfera entre no sistema respiratório durante a fase inspiratória. Então, a inspiração é um processo ativo por causa dessas características. Já a expiração, durante o repouso, como nós estamos agora, por exemplo, sem uma grande necessidade de ventilar, em função da nossa taxa metabólica mais baixa, ela costuma dizer que é um processo passivo, simplesmente após ocorrer a inspiração, onde houve o deslocamento do sistema respiratório pela entrada de ar, então houve aumento do volume de ar nos alvéolos, houve expansão da caixa torácica, tanto nos diâmetros lateral como antero-posterior, como crânio caudal. Então, no final da fase inspiratória, pelo relaxamento dos músculos que promoveram esse deslocamento, é automático que o sistema respiratório retorne à sua posição de repouso. Então, isso acaba comprimindo o ar dentro dos alvéolos, aumentando a pressão intraalveolar e auxiliando, então, a saída de ar durante a fase expiratória. Por isso, em situações de repouso, nós costumamos dizer que a expiração é um processo passivo, que não requer grandes trabalhos musculares ou grande esforço muscular. Mas a gente vai voltar a discutir um pouco melhor sobre isso depois. Voltando para o lado esquerdo aqui, que é onde ficam os músculos da inspiração. A gente já comentou na parte anterior que o diafragma é o principal músculo do sistema respiratório. Eu acho que eu comentei, ele sozinho dá conta de 2/3, né, do volume de ar corrente, então de boa parte da ventilação. Quando nós temos lesão do diafragma, aí os outros músculos assumem um papel mais importante, mas em situações de condição normal do diafragma, ele dá conta de quase toda a ventilação alveolar em repouso. Além do diafragma, nós temos aqui o esternocleidomastoideu, que é um músculo que se origina no processo mastoide lá do crânio e se insere na borda superior do externo e na clavícula, por isso ele é chamado de esternocleidomastoideu. E ele tem o papel de elevar o externo e também de fixar a clavícula durante a fase inspiratória. Então, por exemplo, o diafragma quando contrai desce, diminui a pressão no interior da cavidade torácica. Se não houvesse a contração da musculatura da parede superior do tórax, a primeira costela, o externo, seriam rebaixados em função dessa diminuição da pressão intratorácica pelo deslocamento do diafragma. Então, o que acontece? Esses músculos contraem juntamente com o diafragma, sustentando a parte superior do tórax, e isso auxilia ou facilita o trabalho do diafragma durante a fase inspiratória. Então, eles têm um papel importante que é sustentar a parte superior do tórax. Isso vale para o esternocleidomastoideu e vale também para os escalenos, tanto na sua porção posterior, média, como sua porção anterior. Os escalenos, eles se originam nos processos transversos aqui das vértebras cervicais e se inserem na primeira e na segunda costela. E da mesma forma que o esternocleidomastoideu, eles acabam sustentando o tórax superior durante a contração do diafragma, o que facilita a diminuição da pressão no interior do alvéolo e facilita, consequentemente, a entrada de ar durante a fase inspiratória. Então, os escalenos, por essa função, eles são considerados hoje músculos primários da inspiração, porque eles estão ativos o tempo todo, mesmo durante a respiração basal. Um outro grupo de músculos importante que participa também da fase inspiratória são os paraesternais, que são esses músculos aqui que se originam na costela de cima e se inserem na costela imediatamente inferior. Eles também são conhecidos como intercartilaginosos, porque eles se localizam na região intercartilaginosa das costelas, que é bem próximo à articulação das costelas com o externo. Então, esses músculos também, quando ativos durante a fase inspiratória, elevam as costelas. E elevando as costelas, eles auxiliam no aumento do diâmetro do tórax, principalmente do diâmetro lateral, porque eles produzem a elevação das costelas e, consequentemente, né, facilitam a entrada de ar por causa da diminuição da pressão intratorácica.
Então, os paraesternais ou intercartilaginosos também são considerados músculos primários da respiração. Eles estão ativos mesmo durante o repouso. E um outro grupo de músculos que também participa da fase inspiratória são os intercostais externos. Então, para vocês gravarem, intercostais externos são inspiratórios. E o que, que eles fazem? Durante a sua contração, eles também elevam as costelas no movimento de alça de balde, então aumentando o diâmetro ou os diâmetros do tórax. Então, isso auxilia a redução da pressão intratorácica e facilita a entrada de ar. Então, todos esses músculos são importantes na fase inspiratória. Principalmente, né, aqui a gente pode ver o diafragma, como já comentei, é o principal, os escalenos, e em terceiro lugar, talvez o esternocleidomastoideu, e aqui os paraesternais ou os intercartilaginosos. E quando tem aumento muito grande da demanda, então os intercostais externos, que são inspiratórios, também são muito importantes, são recrutados para elevar as costelas e participar ativamente da fase inspiratória. Tá bom? Isso é importante, por exemplo, nos pacientes que têm aumento da demanda ventilatória, como as doenças respiratórias, os músculos esternocleidomastoideu e os outros músculos inspiratórios, eles estão bem mais ativos do que no indivíduo que não tem doença respiratória presente, tá bom? Então, isso é com relação aos músculos da inspiração. Do lado direito, de novo, então, eu já comentei anteriormente que geralmente a expiração é um processo passivo, porque ela simplesmente acontece pela retração elástica e pelo retorno da caixa torácica à sua posição de repouso depois que houve uma inspiração. Mas em situações de aumento da demanda metabólica, como no exercício continuado, por exemplo, ou como na presença de alterações como broncoconstrição, que a gente já comentou, que aumenta o trabalho da respiração, ou mesmo outras doenças do sistema respiratório que tem como característica aumentar a demanda ventilatória. Então existe a necessidade do processo expiratório se tornar ativo para auxiliar a inspiração. Então, os principais músculos que são considerados expiratórios são os intercostais internos. Então, como eu disse antes, os externos são inspiratórios e os intercostais internos são expiratórios. Eles rebaixam as costelas e comprimem o pulmão, né, diminuindo os diâmetros do tórax, favorecendo a fase expiratória. Então, esses intercostais são expiratórios. Além dos intercostais internos serem expiratórios, também todos os músculos da parede abdominal auxiliam no processo da expiração. Então, desde o reto do abdômen, o oblíquo externo, o oblíquo interno, o transverso do abdômen, também todos são músculos importantes porque quando eles contraem, eles comprimem a cavidade abdominal. Essa compressão da cavidade abdominal aumenta a pressão e essa pressão aumentada empurra o diafragma para cima. E o diafragma, sendo empurrado para cima, acaba comprimindo o pulmão e é importante porque facilita, né, ou auxilia no processo de expiração. Também um outro aspecto que é importante comentar aqui é que o mecanismo de tosse, que é um dos mecanismos importantes da defesa do sistema respiratório ou da via aérea, também, né, precisa da forte contração dessa musculatura expiratória, porque durante o reflexo de tosse há um aumento muito grande na pressão intratorácica por compressão e por contração da musculatura expiratória, e esse aumento muito grande é importante porque aumenta muito a velocidade de expulsão do ar, e essa velocidade alta de expulsão do ar durante a tosse é fundamental para a eliminação de um corpo estranho, caso tenha sido aspirado, ou mesmo nas situações de doença para eliminação de excesso de secreção que se acumulam em função de inflamação e de infecções do sistema respiratório. Então, toda essa parte da musculatura abdominal que é expiratória é muito importante para o processo ou para o mecanismo reflexo da tosse, que é uma importante defesa da nossa via aérea, tá bom? Então, apesar de durante a respiração normal, né, o
o processo expiratório ser passivo, em outras situações há a necessidade da contração vigorosa da musculatura para auxiliar nesse processo expiratório também. O diafragma, como eu comentei para vocês, ele é o principal músculo da inspiração, ele dá conta de 70%, 80% do volume de ar corrente. E ele tem como característica ser um músculo esquelético, muito parecido com outros músculos esqueléticos. Só que o diafragma tem um diferencial que, apesar de ser um músculo esquelético, ou seja, tem fibras do tipo 1, que são oxidativas, fibras do tipo 2A, que são as intermediárias, e fibras do tipo 2B, que são fibras de força, ele trabalha por longos períodos de tempo e não entra em fadiga, como outros músculos esqueléticos acabam entrando em fadiga. Isso dá para constatar porque a nossa frequência respiratória é em torno de 15, 16, 17 movimentos respiratórios por minuto durante todo o tempo, né, durante todos os dias, durante o dia, durante a noite e durante toda a nossa vida. E normalmente o diafragma dá conta dessa carga de trabalho elevada sem entrar em fadiga. Por quê? Por causa exatamente dessa forma de cúpula que ele tem. Então, essa forma de abóbada ou de cúpula faz com que o diafragma tenha uma vantagem biomecânica no funcionamento. Quando ele desce, aumenta a pressão intraabdominal, empurra as costelas para fora, isso facilita a expansão do tórax, tá? Então, isso é importante e é um mecanismo que faz o diafragma economizar energia e também os mecanismos, né, da presença dessa forma de abóbada ou de cúpula que faz com que as 6 últimas costelas sejam tracionadas para cima durante a contração do diafragma. Então, esses dois mecanismos que a gente chama de mecanismo de aposição e de mecanismo de inserção, por causa da origem e inserção das fibras do diafragma, facilitam o trabalho dele e ele consegue manter longos períodos de tempo de contração e relaxamento sem entrar em fadiga. A não ser que haja um aumento muito grande da carga de trabalho, ou então a não ser que haja uma retificação do diafragma, por exemplo, na hiperinsuflação dos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, eles têm o seu diafragma retificado, e essa retificação faz com que o diafragma perca essa área de aposição, ou essa área de justaposição com as 6 últimas costelas, né? E isso faz com que biomecanicamente ele perca a sua capacidade de ter um bom funcionamento, então acaba sobrecarregando e aí sim ele pode entrar em fadiga por causa dessa alteração biomecânica da forma, né, ou da curvatura do diafragma. Então, só para entender como que o diafragma consegue funcionar por tanto tempo sem entrar em fadiga, porque ele tem algumas facilidades biomecânicas no seu trabalho. Bom, esses músculos que a gente comentou então são responsáveis por gerar, né, primeiro os volumes, e o primeiro volume que eu queria definir com vocês aqui é o volume de ar corrente, que é o volume de ar que entra ou que sai durante uma respiração basal, então isso a gente chama de volume de ar corrente, ele normalmente varia de 350 a 550 mililitros nos indivíduos do sexo masculino, nas mulheres, nos indivíduos, no sexo feminino, ele é em torno de 10, 15% menor, em função da composição corporal. Então, esse é o primeiro volume de ar corrente que a gente pode mensurar no teste espirométrico, que é padrão ouro para fazer a avaliação da função pulmonar e da função do sistema respiratório. Um segundo volume que eu quero identificar com vocês aqui é o que a gente chama de volume de reserva inspiratória, ou seja, é a quantidade adicional de ar que eu consigo inalar depois de uma inspiração basal. Então é desse ponto até esse ponto aqui. Então isso é o que a gente chama de volume de reserva inspiratória. E um terceiro volume também importante de conhecer e definir é o que a gente chama de volume de reserva expiratória, que é a quantidade de ar que eu consigo exalar a mais depois do fim da expiração basal. Então é esse volume aqui, o que vai dessa linha pontilhada aqui até essa linha aqui. Então isso a gente chama de volume de reserva expiratória. Aí lembram que eu comentei para vocês que numa situação de aumento da taxa respiratória ou da demanda ventilatória, por causa do aumento da taxa metabólica, por exemplo, nós temos que aumentar o volume de ar corrente para aumentar a troca gasosa, ofertar mais oxigênio e remover mais CO2. Então, o aumento do volume de ar corrente em situações de exercício ou em situações de demanda da taxa metabólica acontece porque nós podemos utilizar o volume de reserva INS e podemos utilizar o volume de reserva ES. Então, o volume de ar corrente que normalmente está aqui em torno de 500 ml pode aumentar para
3.000 usando o volume de reserva inspiratória e para mais de 1.100 usando o volume de reserva expiratória. Então nós podemos aumentar bastante o volume de ar corrente numa situação de necessidade de aumentar a ventilação por aumento da taxa metabólica, tá? E além dos volumes que a gente já definiu aqui, tem mais um volume que eu quero também aproveitar para definir com vocês, que é o que a gente chama de volume residual. Volume residual é aquele volume que sempre vai permanecer no interior do pulmão, mesmo que eu faça um esforço expiratório máximo, mais intenso possível. Então, eu nunca vou conseguir esvaziar completamente o pulmão, porque vai ter sempre uma quantidade de ar que vai permanecer no interior da via aérea. E essa quantidade de ar que permanece no interior da via aérea, nós chamamos de volume de ar residual, que é mais ou menos 1,2 litros, ou 1.200 ml. Certo? Então esses são os principais volumes que eu queria defender com vocês. Primeiro, volume de ar corrente, volume de reserva inspiratória, volume de reserva expiratória e volume de ar residual. A soma de dois ou mais volumes vão nos dar o que a gente chama de capacidades. Então a primeira capacidade que eu queria identificar também com vocês é o que a gente chama de capacidade inspiratória, que é quanto de ar eu consigo inalar partindo de uma expiração basal. Então, começando a contar nessa linha pontilhada, indo até lá o final do volume de reserva inspiratório, eu consigo obter então o que a gente chama de capacidade inspiratória. Então, na verdade, capacidade inspiratória é a soma do quê? Do volume de reserva inspiratória com o volume de ar corrente. Então, essa é uma das capacidades importantes que é importante a gente conhecer e definir. Outra capacidade é o que a gente chama de capacidade residual funcional. Na verdade, capacidade residual funcional é a soma do volume de reserva expiratório, que é desse ponto aqui até esse ponto aqui, mais o volume de ar residual, que é aquele volume que nunca sai do pulmão. E essa capacidade residual funcional era muito aplicada na clínica porque nas doenças obstrutivas, por exemplo, ela aumenta e isso dificulta a inspiração. E nas doenças restritivas, geralmente há uma diminuição dessa capacidade residual funcional. Então, a espirometria consegue identificar o padrão da doença do sistema respiratório em obstrutivo ou restritivo, dependendo das alterações que se encontram nos volumes e capacidades pulmonares e também nos fluxos, tá? Uma terceira capacidade, que também é importante a gente identificar quando faz a avaliação do sistema respiratório, que a gente chama de capacidade vital. Então, capacidade vital nada mais é do que a quantidade máxima de ar que eu consigo exalar partindo, né, da capacidade inspiratória e exalando até o volume de ar residual. Então, essa dimensão aqui é o que a gente chama de capacidade vital. E ela pode ser feita de forma lenta, então tu enche ao máximo o teu pulmão e esvazia ao máximo o teu pulmão lentamente, ou ela pode ser de forma forçada, tu enche muito o teu pulmão, enche todo o teu pulmão e esvazia ele o mais rápido que tu puderes. Então isso a gente chama de capacidade vital forçada. Aqui está mostrando que a gente chama de capacidade vital lenta, mas ela pode ser feita também através da manobra forçada. E é importante porque a manobra de capacidade vital forçada é a principal manobra da espirometria e é através dela que a gente consegue fazer a avaliação do comportamento do sistema respiratório e identificar se tem alteração obstrutiva, se tem alteração restritiva ou se tem alguma alteração que tenha componente obstrutivo e componente restritivo e por isso é chamado de uma alteração mista, tá? Então, essa é a manobra importante da espirometria que a gente chama de capacidade vital forçada, que pode ser feita de forma lenta ou de forma forçada, ok? E por fim, a última capacidade, que é a soma, então, do volume de ar residual, que é aquele volume que nunca sai do pulmão, com a capacidade vital, obtida de forma lenta ou de forma forçada, que a gente chama então de capacidade pulmonar total, que no indivíduo do sexo masculino, com peso normal, com estatura normal, está em torno de 5.800 ml ou 5,8 litros. Lembrando de novo, como eu comentei, nas mulheres, né, o sexo feminino tem valores em torno de 10 a 15% menores que esses apresentados aqui
em função das diferenças da composição corporal, tá bom? Então, esse quadro aqui é muito importante. Mais adiante eu vou deixar um vídeo para vocês, né, com a explicação desses conceitos e para que vocês possam gravar melhor e mais adequadamente também esses conceitos. E por fim, nós estamos terminando então essa segunda parte. Um outro aspecto que é importante comentar é sobre a surfactante, que é importante porque ela tem um papel fundamental de modificar a tensão superficial. Vocês lembram que eu falei lá quando eu mostrei a estrutura microscópica da membrana alvéolo-capilar, que nós tínhamos os pneumócitos do tipo 1, que são células que fazem parte da parede do alvéolo, como está mostrando aqui, e nós tínhamos os pneumócitos do tipo 2, que são as células que também fazem parte da parede alveolar em menor número, mas são as células produtoras de surfactante. Uma outra característica dos pneumócitos do tipo 2 é que eles, na lesão de grande quantidade de pneumócitos do tipo 1, eles podem se, né, transformar em pneumócitos do tipo 1 e então ajudar a manter a integridade da membrana alvéolo capilar. Então, além de produzir surfactante, os pneumócitos do tipo 2 podem se converter em pneumócitos do tipo 1 para manter a integridade da parede alveolar. Mas voltando para a função que nós queremos discutir agora, que é a capacidade que os pneumócitos do tipo 2 têm de produzir surfactante, que tem um papel importante na redução da tensão superficial. A lei de Laplace diz para nós, lá da física, que o comportamento da pressão em estruturas esféricas é inversamente proporcional ao raio dessa estrutura. Então isso quer dizer o que para nós? No alvéolo de raio menor, eu vou ter mais pressão dentro dele comparado com o alvéolo de raio maior, que é o que está mostrando essa primeira parte da figura aqui. Bom, se isso verdadeiramente acontecesse no sistema respiratório, nós temos muitos alvéolos com diâmetros diferentes, então os alvéolos de raio menor iriam colabar por causa da alta pressão e empurrar o ar do seu interior para o alvéolo de raio maior, por causa dessa lei de Laplace, que diz que as estruturas esféricas as pressões são maiores quando o raio é menor. Isso verdadeiramente acontece, vocês podem experimentar fazer isso em casa, com uma bexiguinha, por exemplo, com um balão. Botem 500 ml de ar num balão e botem 1000 ml de ar no outro balão. Comuniquem os dois balões, vocês vão ver que o balão com menos ar vai esvaziar para encher mais o balão com mais ar, em função desse comportamento e dessa explicação da lei de Laplace. Tá? O que acontece no sistema respiratório é um pouco diferente. Aqui nós temos então na parte B dessa figura mostrando a presença de surfactante aqui nessa camada roxa, né, no alvéolo de raio menor, com uma camada muito maior de surfactante. Essa camada maior de surfactante aqui no alvéolo menor faz com que ele tenha uma ação muito importante na diminuição da tensão superficial. Se eu comparar com o alvéolo de raio maior, que também tem surfactante, mas a camada é menos espessa, então do ponto de vista proporcional e em função da área desse alvéolo, tem menos surfactante e logo tem menos ação da surfactante em diminuir a tensão superficial. Então, no sistema respiratório, nós podemos ter alvéolos com diâmetros diferentes, insuflados com ar, porque no alvéolo de raio menor a tensão superficial é menor porque a ação da surfactante é mais eficiente comparado com o alvéolo de raio maior, que tem menos surfactante e, portanto, tem uma tensão superficial maior. Então, por isso que nós podemos ter dois alvéolos com raios diferentes, contrariando a lei de Laplace, cheios de ar no seu interior. Algumas doenças do sistema respiratório acabam prejudicando a produção de surfactante. Então, na ausência ou na diminuição da produção de surfactante, nós podemos observar alvéolos pequenos colabados com alvéolos de raio maior hiperinsuflados. Então, isso acontece em algumas doenças que têm ausência na produção de surfactante. Na aula da mecânica do sistema respiratório, a gente vai retomar essa questão do surfactante para explorar alguns outros mecanismos e informações importantes sobre como que a surfactante, que é um fosfolípide,
né, consegue de maneira muito eficiente diminuir a tensão superficial. E também a gente vai fazer algumas correlações com a presença, né, de alterações na capacidade dos pneumócitos do tipo 2 de produzir surfactante e que acabam tendo uma influência muito grande nas propriedades mecânicas do sistema respiratório, que vai ser a nossa próxima aula, né, no próximo vídeo que a gente vai então elaborar e discutir e refletir e mostrar para você sobre o que a gente chama de propriedades mecânicas do sistema respiratório. Se vocês puderem já revisar no capítulo do livro sobre mecânica do sistema respiratório, é interessante para a gente poder ter mais condições de discutir e de elaborar essa próxima aula. Então, nessa primeira aula eram essas duas partes e eu espero que a gente tenha conseguido alcançar os objetivos propostos e a gente fica à disposição para aprofundar a discussão, resolver as dúvidas que porventura vocês tenham e fiquem bem à vontade para me procurar, a gente pode conversar, pode tentar da melhor maneira possível, dialogando, esclarecer as dúvidas que porventura tenham ficado dessa parte de estrutura e função do sistema respiratório, tá bom? Muito obrigado por enquanto.